Vamos falar dessa civilização islâmica. Essa região, ela passou por muitas transformações políticas, espirituais e intelectuais. Como a gente viu ali, ela estava politeísta, aí chega Hammurabi e transforma num deus só, depois vem Nabucodonosor e fala que não pode mais adorar esses deuses. Ela também passa por guerras, muitos conflitos históricos passaram por essa região. É uma região que, durante muitos períodos históricos, ela foi o centro da civilização, como na época da Mesopotâmia. Em outros períodos históricos, ela servia de ponte entre outros lugares do mundo, como na época das navegações. O islamismo, ele vai nascer com o Maomé, que na época ainda não era o profeta, era um mercador que estava a serviço da rainha Hadija, e numa dessas viagens de comércio, ele vai dormir numa gruta. E aí ele recebe a visita do anjo Gabriel. Então, o Maomé, que viveu em Meca de 571, nasceu em Meca em 571 e morreu em Medina em 632, aí a gente já está depois de Cristo. Mas, Vanessa, por que você foi parar lá depois de Cristo se a Grécia vem antes? Porque a gente está falando daquela região e é importante a gente ver como aquela cultura veio parar nessa cultura aqui e que vem parar nessa cultura que a gente fala hoje, como, por exemplo, do Estado Islâmico que eu citei, que derrubou um templo, e derrubou teatros, e derrubou sítios arqueológicos que tinham essa cultura lá. Então, com a revelação, esse anjo Gabriel aparece para o Maomé e vai falar para ele, olha, Deus quer que você desça desse monte e vá falar para o povo que esse povo precisa seguir as leis de Deus. Então, o que significa o Islã? A palavra Islã significa submissão a Deus e às suas leis. Então, essa é a nova mensagem que Maomé vai trazer para esse povo. E ele inaugura uma nova era com uma nova cultura. Como, por exemplo, Maomé demora 23 anos para escrever essas leis. Ele demora 23 anos para escrever essas leis que depois vão resultar no livro Alcorão, que é o livro, é a Bíblia do islamismo, como se a gente pudesse fazer essa analogia, né? Então, o Alcorão demorou 23 anos para ser escrito. O que significa Alcorão? Alcorão significa recitar, declamar. Olha o teatro aí. Então, o anjo pede para Maomé recitar essas leis para o seu povo. Então, primeiro ele narra essas leis. Ele só vai escrever esse livro durante 23 anos, então demora muito. Então, essa recitação, essa declamação vem dessa tradição oral, dessa adoração oral, que é também sementinha de teatro aí. Maomé proíbe a personificação dos deuses. Então, aquele teatro que a gente viu, que tinha batalha de deuses, que tinha matrimônio sagrado, que tinha outras manifestações ritualísticas, o Maomé ele proíbe. Então, não se pode mais representar Deus no teatro. Tá? E ele também vai chegar um momento que ele vai proibir a representação de outros seres humanos. Ou seja, uma pessoa não pode incorporar a personalidade da outra. Aí eles acabam indo para o teatro de bonecos, para driblar essa proibição religiosa de se fazer as representações. Mas eles desenvolvem vários tipos de espetáculo. Quando Maomé morre, o teatro volta a poder ser feito. Então, essa proibição durou mais ou menos a vida do Maomé aí. E dentre os teatros que eles desenvolvem, tem as taziés. Faltou um I aqui antes desse Y, vocês desculpem, foi erro de digitação. É T-A-Z-I-Y-E, que é uma forma persa de paixão. O que é a paixão? É quando você narra o martírio de alguém. Qual é a paixão de Cristo? É quando Cristo é torturado, crucificado e depois renasce no terceiro dia. Então, a paixão sempre está relacionada ao Marte, aquele que sofre para conseguir a redenção. Então, essas peças, como a Paixão de Cristo, que é feita até hoje,
Aqui no Brasil a gente tem lá em Nova Jerusalém, né, famosíssima no mundo inteiro. Voltando um pouquinho, eu falei que o Maomé proíbe essa personificação e com isso ele proíbe o teatro, mas existem registros arqueológicos de que algumas tribos não respeitavam muito isso não. Eles gostavam muito de circo, e aí é uma influência do Império Romano, tanto os circos quanto as lutas de gladiadores. Então, eles gostavam de assistir essas lutas. Eles depois vão até desenvolver um teatro acrobático inspirado nessas lutas de gladiadores, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Quando Maomé morre, a sucessão dele é um pouco problemática. Por quê? Porque Maomé não tem filhos homens, só tem filhas. Então, como o machismo de novo aí, né, na história. Historicamente. Mas o Maomé deixa uma carta dizendo que ele quer que a sua filha Fátima, que era casada com Ali, que é uma figura muito marcante do povo islâmico também, o Maomé diz que ele quer que a filha o suceda. Essa filha, Fátima, ela tem 2 filhos, o Hassan e o Hussein, que vão vir a ser os herdeiros de Maomé. Só que aí acontece uma divisão do povo islâmico. Um grupo, os xiitas, eles aceitam essa sucessão, mesmo se passando por uma mulher nessa linhagem, e os sunitas, vocês já devem ter ouvido falar de xiita e sunita, é aí que eles se dividem. Os sunitas não aceitam essa descendência. Então, esse povo, após a morte de Maomé, começa a entrar em conflito. O Hassan, que é o primogênito de Fátima, ele assume esse reino, né? Mas o povo sunita combate e não aceita essa liderança, esse reinado do Hassan. Então, o Hassan tenta se aliar com alguns povos para que ele consiga governar. E aí ele recebe uma carta de um povo também islâmico, mas de uma outra aldeia, dizendo que eles estão sendo atacados pelos sunitas e pede a ajuda do Hussein. Então ele fala, vem para cá, porque se juntar o meu exército com o seu exército, a gente vai conseguir derrotar esses que não estão aceitando o nosso trabalho. Só que aí o que o Hussein faz? Ele pega a família dele, a mulher, os filhos, irmão, cunhada, cachorro, papagaio, periquito, e pega os 70 melhores guerreiros do seu exército. E eles vão para esse lugar nas margens do Eufrates para encontrar esse outro povo que vai se juntar a eles para que eles possam, enfim, governar. Só que era uma armadilha, era uma emboscada. E quando eles chegam lá, eles são encurralados, são flagelados, são assassinados, as mulheres são violentadas. Ai, que horror. E eles são dizimados. Quando chega a notícia dessa tragédia para o povo, eles começam o luto de Hussein. E esse luto vai dar origem às taziés, que são essas paixões, uma forma de paixão persa muito comum na região do Irã, e começa com esse luto do Hussein. Quando o Hussein é preso nessa emboscada, eles começam a fazer as lamentações, né, chorando a história, como isso aconteceu, e aí vão desenvolver outras formas de teatro. Então, eles têm as paixões, que são as taziés, os espetáculos populares, o teatro de sombras. Eles também misturam elementos folclóricos da história deles com os personagens, e o mimo, que é a mímica, a pantomima, que a gente já falou disso, e que isso vai se repetir em outros povos também. O teatro nasce dessa imitação do ser humano e nasce sempre através da mímica. Então, a mímica, o mimo, a pantomima, ele é muito importante para o teatro, como vocês já viram Marcel Marceau e outros grandes mímicos. O teatro de boneco deles tem 2 personagens principais, que é o Caragoz, que é o mais famoso de todos. A gente vai ver um trechinho de um Caragoz hoje. E o Rei de Javat,
que seria como se fosse o Pierrot e o Arlequino deles, o Chicó e o Aham. Gionzilo Ah. do Alto da Compadecida, o Didi e o Dedé, o Palhaço Os Branco e o engraçadinhos. Palhaço Augusto. Um vem com uma característica e o outro reforça. Quando vocês forem estudar comédia dell'arte, a gente vai ter comédia dell'arte nesse módulo, vocês vão entender um pouco dessas características que eu estou falando. Aqui a gente tem um grupo de figuras de teatro de sombras. Esses bonecos eram feitos em couro de animal, colorido, então tinha um tecido de linho na frente, os bonecos eram manuseados por varetas por trás. Vocês veem buraquinhos brancos aqui na axila, eles deixavam esses bonecos de propósito, a luz do sol passava, ou de lanternas, o que eles usassem para iluminar, e isso era para descaracterizar a forma humana dos bonecos, porque aí eles conseguiam ludibriar a lei do Maomé de que não podia representar humanos. Humanos não têm furo nos cotovelos, nem nas axilas, e a luz do sol não passa pela gente. Então, esse boneco era meio que para conseguir fazer essa arte sem infringir essa lei aí. Aqui a gente tem uma gravura de uma Taizié que foi apresentada numa gravura do século XIX. Então, isso que foi feito na época de Maomé continuou sendo apresentado. Existem alguns lugares que até hoje eles apresentam essas paixões e ainda em homenagem ao flagelo de Hussein e da sua família. Isso ainda acontece, como a gente vai ver daqui a pouquinho no Irã. Aqui é uma outra gravura de 1860, representando também a paixão de Hussein. E aí você vê os espectadores de um lado e os atores no centro da praça. Isso acontece até hoje na festa do Muharram, que é a festa do Ano Novo do povo islâmico, que essa festa dura durante 10 dias, lembrando lá da festa do Ano Novo da Mesopotâmia, que durava 12 dias, e isso antes de Cristo. Agora a festa de Ano Novo deles também dura. Aí a gente chega na Turquia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A tradição xiita, que é essa tradição que respeita a origem do Hussein, até 1904, essas paixões elas eram subsidiadas pelo governo. Quando teve a Revolução em Teherã, o governo tirou todo o subsídio da arte, porque eles achavam que a arte não ajudava o ser humano, que a arte estava comendo dinheiro público para o seu bel prazer. E aí a gente vai falar particularmente da Turquia, que a República Turca da Turquia a gente sabe que é de 1923, mas a Turquia é muito antiga também. Por que a gente vai falar específico da Turquia? Porque lá se desenvolveu com algumas características próprias, além disso tudo que a gente já falou. Então, de novo, rituais xamânicos, e eles têm... O teatro na Turquia ele vai ser formado por esses 4 elementos: os rituais xamânicos, a influência da antiguidade, que é essa antiguidade lá da Mesopotâmia que eu acabei de falar, a rivalidade com Bizâncio, que é uma outra cidade árabe que tem essa disputa com a Turquia, e a influência do Islã, que é essa cultura vinda de Maomé. Então, quando em 1453 o Império Turco conquista Bizâncio, né, e aí Istambul passa a ser, junto com Kony e Burra, um dos centros do mundo islâmico. Então, essa concentração em Istambul vai proporcionar também uma mescla de culturas de vários lugares que vai possibilitar esse desenvolvimento desse teatro, que vai se desenvolver em paródias, sátiras, a farsa turca, que é feita até hoje. Eles têm também uma comédia improvisada, que vai lembrar a gente da comédia dell'arte, que está acontecendo mais ou menos nessa época na Europa. A gente não sabe ainda, existem características muito parecidas, e acredita-se que ou esses grupos mambembes da Ásia visitaram a Europa, ou os grupos mambembes da Europa visitaram a Ásia, ou eles se encontraram em algum lugar nesses caminhos do mundo, e para essas características terem sido tão aproximadas, respeitando, claro, cada cultura. Também tinham muitas danças e jogos acrobáticos,
que vem lembrar dos jogos dos gladiadores, né? Eram lutas, só que nesse caso coreografadas. Não eram lutas onde alguém se feria. Hoje, aqui no Brasil, a gente pode falar, por exemplo, da capoeira, que também começa como uma luta de defesa do povo negro e se desenvolve para uma arte linda, popular, que hoje é ensinada no mundo inteiro. Então, é também uma analogia. E tem os medás. O que é o medá? É o contador de história. O medá é a tradição oral. Existem medás até hoje. Eles têm uma tradição forte de contar histórias, de ser o contador de história que senta, reúne as pessoas em volta deles e vão contar essa história para as pessoas. Uma forma de teatro que se desenvolveu muito na Turquia é o orta oyunu. O que é esse orta oyunu? Oyunu também, para o povo turco, significa ritual de exorcismo, tá? Eu falo essa curiosidade para vocês verem que com essa questão de incorporar uma outra entidade. Era um teatro que tinha pouquíssimo cenário. Eles tinham normalmente, obrigatoriamente, um escabelo, que é uma espécie de banquinho triangular, e um biombo de 2 lados. Vai lembrar o teatro pobre do Grotowski, que a gente vai falar mais para frente. E alguns grupos podiam usar um barril ou uma cesta de mercado, ou guarda-chuvas coloridos. Sempre tinham música, os principais instrumentos eram o oboé e o tímpano, e eles reproduziam algumas características do mimo da antiguidade. E essa ligação que eu já comentei com vocês com a comédia dell'arte, que a gente não sabe quem influenciou quem. Aqui a gente tem uma figura do teatro popular da Turquia. Tá? A gente vê o bobo, que é um cara mais corcunda, que vai trabalhar o grotesco, os dançarinos e os instrumentistas. Era mais ou menos assim que eles se dividiam no palco. Percebam que tem um tablado, então eles montavam esses tablados, às vezes nas praças, nos jardins, se tinha sol, ou sol muito forte ou chuva, eles colocavam umas tendas por cima para que as pessoas pudessem ficar. No século XIX, foi chegar na Turquia um teatro clássico, aí com orquestra, com fosso para colocar orquestra, chegaram a encenar peças de Molière, de Shakespeare, e eles têm esse teatro até hoje. Aqui já era um teatro menos popular, já acontecendo dentro de um palácio turco, também com os músicos, mas aí a gente já não vê mais a característica do palhaço, do grotesco. Para os nobres era uma encenação um pouco mais elaborada. E somente homens, tá? Somente homens faziam esse papel. As mulheres, elas eram representadas por homens. Até os bonecos. Aqui a gente vê o Karagöz vestido de odalisca. Ele está com um véu representando uma mulher. Então, mesmo os bonecos, eles não faziam um boneco de uma mulher, eles faziam um boneco do personagem representando uma mulher. O Karagöz, ele esse boneco do teatro de sombras, ele tem uma retórica rápida, engenhosa, a fala dele é muito esperta, é aquela pá, 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 com trocadilhos, segundas intenções, frases de duplo sentido, palavreado muito popular. Eles não tinham uso de palavrões, como a gente fala hoje, mas poderiam ser palavras equivalentes aos nossos palavrões. Eu vou tentar passar um trechinho de cada um só para vocês conhecerem, depois vocês, querendo, assistam os vídeos inteiros em casa. Aqui é um trechinho do Karagöz, só para vocês conhecerem. Eu vou dar um salto aqui para vocês verem por trás da magia.
Massa, legal. Efendim, siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim Hacivat Çelebi. Teşekkür ederim Hacivat Çelebi. Esse é o ator. Mas é um cara fazendo todo mundo. É um cara fazendo todo mundo e às vezes ele tem um assistente ali que vai segurar uma vareta, mas ele faz as vozes, faz de um tudo. Vamos lá, pessoal, temos 1 minuto. Esse aqui é o festival do Muharram em Teherã, tá? Esse aqui é do Ano Novo de 2019, então é um vídeo super recente para a gente ver que essa tradição vem até hoje, tá bom? Traditions of Muharram and Ashura are part of Iran's complex culture. I went to central Tehran to experience this ceremony firsthand and to talk with people about it. Shia Muslims in Iran hold mourning ceremonies for Imam Hussein in the Arabic month of Muharram. For Shias, Imam Hussein is a symbol of courage and ele está contando aqui a história do Imam Hussein, aqui vai mostrar a viagem, né? Mas depois vocês vão ter acesso ao vídeo e vocês assistam lá. Os links dos vídeos estão disponíveis na nossa plataforma Sala de Aula. Até a próxima aula!